Conflito geracional no trabalho. Será que existem estratégias possíveis para a gente poder lidar de uma forma mais produtiva com esses conflitos? Seja muito bem-vindo ao Segunda Segura de hoje, 26 de maio, para a gente falar sobre algo que eu vivencio diariamente quando eu estou junto com os líderes, que é a velha reclamação de que as novas gerações não querem nada com nada, e do outro lado também, né, uma reclamação de que as gerações que já estão no mercado de trabalho não entendem efetivamente, né? No meio desse conflito, a gente tem uma série de perdas de produtividade, de desempenho, problemas na retenção de talentos e de atração dos talentos. Afinal de contas, quando a gente olha para as gerações que estão hoje no mercado de trabalho, a gente percebe que cada vez mais baby boomers, veteranos, estão saindo do mercado, e o que nós temos são um pouco mais de geração Y, geração Z, millennials, X. Como lidar com essa diferença? Hoje existe uma pesquisa no mercado que fala que nós podemos ter até 5 gerações no mercado de trabalho. Como evitar esse conflito? Ou melhor, como lidar com esses conflitos de forma mais produtiva, de forma que todos possam sair ganhando com essa diferença geracional. E é sobre isso, aliás, sobre tudo isso que eu quero falar com você hoje. Então, gente, você que está entrando aqui, aproveita, esse assunto ele é muito importante, ele é um dos, vamos pensar assim, um dos grandes conflitos que existem hoje no mercado de trabalho e não pode ficar somente aqui restrito entre eu e você. Então aproveita, vai aqui no aviãozinho que está bem aqui nessa posição e compartilha com aquele colega de trabalho, com aquele gestor, aquele líder que precisa estar nessa Segunda Segura e ouvir um pouquinho mais sobre conflito geracional. Mas esse pouquinho mais não é aquilo que a gente já escutou, já ouviu, mas como efetivamente a gente pode lidar com isso de uma forma onde todos ganhem, né? Onde todos podem prosperar. Junei, olá, boa noite. A live será apenas aqui no Instagram ou também será no YouTube? Apenas aqui no Instagram, tá? Transmite somente por aqui. O Segunda Segura, ele normalmente ocorre só aqui no Instagram. Então, e se você tiver qualquer dúvida, pode ir colocando, né, aqui nos comentários, que à medida que eu vou falando, eu vou pausando também e a gente vai conversando, certo? Aproveitando, não esquece, se você quer ter acesso ao resumo dessa live, com algumas ferramentas práticas que normalmente eu indico para você colocar o conteúdo, virar prática, vai lá no link da bio quando terminar e já entra para o meu grupo VIP. Lá eu divulgo normalmente os resumos. Ela fica disponível, Junei, para quem está no meu grupo VIP, tá? O grupo VIP é gratuito, é só você entrar no link da bio que está aqui no Instagram e você tem acesso, e depois você tem acesso ao Segunda Segura e ao resumo dela também, para você poder transformar o conteúdo aqui em prática, ação, né, no teu dia a dia, certo? Gente, então vamos lá, vamos falar sobre conflito geracional. E eu começo trazendo para vocês, fiz aqui um breve roteiro para a gente não se perder em termos de conteúdo. Tem uma pesquisa que foi feita pela Great Place to Work, onde, em 2024, onde eles mapearam, né, fazendo a correlação sobre essa questão das gerações no mercado de trabalho. E uma pergunta que foi feita era qual era a geração que representava um grande desafio, né, para as outras gerações. E aí, a geração que foi assim, mais apontada, né, por todos os entrevistados como sendo a geração que desafia as práticas presentes hoje no mercado, foi a geração Z, né, apareceu. Assim como dentro dessa pesquisa,
também apareceu que 51,6% dos respondentes apresentam dificuldade em lidar com as diferentes gerações, né? Com as diferentes gerações e as suas expectativas com relação ao trabalho, certo? Então, só organizar aqui, gente, para eu poder ver melhor aqui. Peraí. Vamos lá. Aqui. Agora sim. Então, quando a gente olha para essas diferenças, né, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que sim, essa questão do conflito geracional, ela é uma questão, eu iria um pouquinho mais profundo, que é o quanto nós aceitamos o diferente, né? E quando a gente fala sobre conflito geracional, nós estamos falando de políticas de diversidade e inclusão dentro da organização. Porque quando a gente fala de 5 gerações no mercado de trabalho, nós estamos falando sim de diversidade. Diversidade de forma de trabalho, diversidade de formas de comunicação, diversidade de formas de aprendizado. E o quanto efetivamente, quando a gente vê esse conflito geracional entrando numa espiral, como eu digo, descendente, né? Quando a organização não intervém nesse conflito, porque acredita que isso é normal, todas as organizações têm, a gente tem um grave problema, né? De o quanto essa organização consegue lidar com as diferenças, né? Porque afinal de contas nós estamos falando de diversidade geracional. E é importante a gente entender que é além de um conflito, né? Muito além de um conflito. E quando que surge esse conflito? Esse conflito, gente, entre as gerações presentes hoje no mercado de trabalho, ela surge justamente da incapacidade, vamos pensar assim, né? Da incapacidade das diversas gerações aí, eu, você, enfim, meus pais que estão no mercado de trabalho, meus avós, enfim, de efetivamente conseguirem coabitar e se relacionar, mesmo que as suas crenças, a forma de ver o mundo, os seus comportamentos, os seus valores sejam diferentes, né? E aí é que surge esse conflito. Então, é importante a gente começar a entender de onde que surge efetivamente isso. E eu estava dizendo para vocês justamente que hoje a gente podemos ter até 5 gerações no mercado de trabalho. E antes da gente entrar nas estratégias de como que a gente pode lidar de uma forma mais eficaz e produtiva com esses conflitos, vamos entender que gerações são essas e as diferenças, muito rapidamente aqui, quais são as diferenças entre essas gerações. Então eu separei aqui, gente, para vocês, vamos pensar justamente quais são as gerações existentes. A primeira delas, a gente pode dizer que são os veteranos que viveram a Segunda Guerra Mundial, né? Que é 1925 a 1945. Essa geração é uma geração que provavelmente ou já está aposentada ou está em vias de aposentadoria, e ela é conhecida como a geração silenciosa, né? É uma geração que valoriza muito a hierarquia, né? A estabilidade, a hierarquia, são super comprometidos, estáveis e valorizam muito a tradição. Aqui a gente pode pensar uma coisa super importante, que o fato de algumas pessoas dessa geração ainda estarem no mercado de trabalho tem muito a ver com o significado que o trabalho tem na vida dessa pessoa. Então ela está ali, embora já possa se aposentar, muito pela representação que o trabalho tem na vida dela. Normalmente nessa geração o trabalho se confunde muito com a identidade dessas pessoas, né? O que fica mais difícil ainda é elas se aposentarem, vamos pensar assim, né? Desidentificar daquilo que elas fizeram, às vezes, uma vida inteira. Quando a gente olha para isso, que tipo de ambiente
o veterano, ele trabalha melhor. Ambientes estáveis, ambientes com rotina, né? Eles veem justamente aqui a satisfação das suas atividades, então ver as coisas acontecendo, tem uma ordem, né, específica das coisas acontecendo, daquilo que eles estão realizando. Quando a gente olha para os baby boomers, que é a geração que veio logo depois, né, os filhos, muitas vezes, dos veteranos aí, ou, né, a geração bem imediatamente após, a gente tem a geração pós-guerra, né? E essa geração, então, gente, ela busca o quê? Essa geração, pensem, o que molda uma geração, né? E aí a gente entra, o que molda uma geração? O que molda uma geração é o cenário, né, histórico que aquela geração está vivendo, o que está acontecendo no ambiente onde ela está, e as influências tecnológicas que vão moldar muito do comportamento, valores daquela geração. Então, quando a gente olha para baby boomers, por exemplo, a gente está olhando para quê, né? É uma geração justamente que, pós-guerra, busca segurança no trabalho, né, no emprego, e estabilidade financeira, né? Normalmente, os baby boomers, eles têm uma característica de ficarem muitos anos nas organizações, e certamente você conhece alguém ou vive dentro da sua empresa, da sua organização, pessoas que têm esta característica, né, que estão há bastante tempo, décadas, enfim, né, pessoas que você conhece 20, 30 anos dentro da mesma organização. É uma geração que, quando jovem, se engajou muito em movimentos sociais, né? Então, uma geração super engajada, super ativa nisso. E é uma geração que é muito forte em termos de idealismo e identidade, certo? Na sequência, o que nós temos? Na sequência, nós temos a geração X, que vai até 80, né? A geração X, ela é uma geração que começou a ver uma transformação no mundo. E essa transformação, com o início da tecnologia da informação, mídias de massa, ela começou a ver essa transformação acontecer, né? E aí, gente, na geração X começa a existir a necessidade. Então, se a gente falou de baby boomers, segurança e estabilidade financeira, na geração X começa a existir a necessidade da gente conciliar, né, equilibrar aí vida e carreira, vida e trabalho. Cresce bastante nesta geração. E aí, quais características que a gente tem na geração X? A gente tem autossuficiência, a gente tem uma busca por praticidade, por independência, né? Uma geração mais independente, mais prática. É a geração hoje, no mercado de trabalho, que está no seu melhor momento de carreira, já investiu e investe, né, continuamente aí em competências, em ferramentas, em cursos, e está vivenciando as oportunidades de crescimento fruto desse investimento, né? Então, hoje é a geração que está no seu melhor momento de carreira. E aí, obviamente, melhores oportunidades de crescimento, vai ter também melhores oportunidades de remuneração. Assim, se o baby boomers tem um desafio com saúde física, você deve perceber aí nos seus pais, por exemplo, né? Meus pais, até estava olhando aqui, meus pais são baby boomers. Bem no limite do baby boomers, no finalzinho. E eu vejo muito isso neles, né? Assim, um certo desafio com a saúde, com cuidado com a saúde física. Já na geração X, não, né? A geração X, na verdade, tem um cuidado com a saúde física, uma busca, justamente uma valorização pela saúde física, mas é uma geração também muito imediatista em relação a recompensas, certo? Então a gente começa a entender algumas características do porquê que essa geração se comporta de uma determinada forma no mercado de trabalho. Quando a gente chega, então, geração Y ou Millennials, né? Minha geração aqui, né? Y ou Millennials, a gente pega justamente uma geração, gente, que viveu a transição da tecnologia, né? Então a gente saiu, vamos dizer assim, a gente saiu de um ambiente totalmente off
e entrou no ambiente on, né? Então, a geração Y ou Millennials, que vai até 96, é uma geração justamente que pegou toda essa transição de tecnologia, de globalização acelerada, né? E com isso, ela traz o quê? Traz uma capacidade muito grande de se adaptar a esse mundo em transformação muito rápida. Então, a geração Y, ela tem essa característica da adaptação. Assim como é uma geração que tem a tendência a ser mais criativa, a ser inovadora, a ser questionadora, uma geração de curioso, né? Uma geração de curiosos aí. Assim como é uma geração que valoriza diversidade, valoriza a colaboração, né? E foge da estrutura mais estável, mais hierarquizada dos veteranos, dos baby boomers e até certo ponto ali da geração X, certo? Então, quando a gente olha para a geração Y, a gente vê justamente a questão do dinheiro, né? Embasando aí as decisões profissionais, inclusive, né? É uma característica dessa geração, de ser muito pautada para o dinheiro. Enquanto a X buscou equilíbrio entre vida e carreira, foi a geração que começou, na Y ele busca justamente o dinheiro, pautando muito das suas decisões, certo? E aí chegamos na geração Z, né? Que vai até 2010. Então, quando a gente olha a geração Z, gente, primeiro ponto da geração Z é a renúncia ao estresse e um cuidado grande com saúde mental. Eu tenho trazido muito isso aqui, da gente conversar sobre isso. Por quê? Porque pautas de bem-estar, felicidade corporativa, saúde mental, ambientes inclusivos, essa pauta ela vai crescer, a gente está no início dessa onda de tendência, mas não é algo que vai passar, por quê? Por causa dessa geração em específico. A geração Z, ela faz a renúncia ao estresse demasiado, ela faz a renúncia às cobranças excessivas, a metas inalcançadas. Então, e é a geração que se preocupa enormemente com a saúde mental. Hoje é a geração que está no mercado de trabalho, né? Está entrando ou já está há um certo tempo. E é a geração que tem pautado e tem desafiado enormemente todas as práticas de gestão de pessoas. E quando a gente olha diversas pesquisas a respeito disso, o que nós verificamos é que sim, é a geração que mais desafia os líderes, os gestores, devido à forma de trabalho, à forma de se comunicar, de aprender, de necessidade de reconhecimento e de, obviamente, de buscar outros tipos de abordagem que o mercado de trabalho não estava acostumado até então. Então, quando a gente olha para a geração Z, a gente vai ver que é uma geração que valoriza trabalhar com uma tecnologia de ponta, é uma geração que busca liberdade para escolher onde e como trabalhar, então modelos híbridos flexíveis de trabalho ganham muito espaço e são valorizados por essa geração, e aí a gente está falando de atração, né, de talentos. Então, justamente uma geração que coloca todo o conceito de hierarquia e de estabilidade em xeque, né? É a geração que começa a contestar esses modelos. Então, se a gente tem na geração Y lá já contestando, querendo muito mais colaboração, uma geração criativa que se adapta facilmente, a geração Y, a geração Z, aliás, ela vem para, olha, esse modelo não me serve, né? Bom, gente, e aí, né, a gente começa a entender por que a gente tem tantos conflitos, né, geracionais, por que a gente tem problema nessa diversidade geracional no mercado de trabalho. Quando a gente leva em consideração a existência dessa pluralidade de gerações e, consequentemente, de formas de pensar, crenças, valores, a gente sempre tem que levar em consideração 4 fatores essenciais para que as gerações possam, sim, tirar o melhor proveito uma das outras para o desempenho e performance do seu trabalho.
Um dos pontos que eu separei aqui é que nós precisamos entender que cada uma dessas gerações tem um modo de aprendizado diferente. Se a gente pegar veteranos, se a gente pegar baby boomers, se a gente pegar a geração X, a gente vai ter um modelo mais tradicional de aprendizado. Agora, se a gente pegar geração Y, Z, a gente vai ter um modelo muito mais online, muito mais com usos de tecnologia, um modelo não tradicional. Outra coisa que também muda é o modo de trabalho. Enquanto que a gente tem, né, uma busca lá nas primeiras gerações de estabilidade e questões hierárquicas, já no final da geração X, início de Y e Z, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma busca de autonomia e flexibilidade. E vejam que assim, não é o discurso que tem pautado hoje, né? Muito do que tem saído no mercado de trabalho sobre influências na gestão de pessoas, influência na forma de liderar, né? Estruturas hierárquicas sendo justamente contestadas, novas formas de fazer a gestão, buscando mais autonomia, flexibilidade e colaboração. Então a gente está saindo de um modelo hierarquizado, um modelo estável que busca estabilidade, para um modelo mais flexível, né? E um modelo justamente de maior autonomia. Isso muito sendo dirigido pela presença cada vez mais constante das novas gerações no mercado de trabalho. Um outro ponto que a gente tem que entender também dentro disso é a forma de se comunicar, né? Então, cada geração se comunica de uma forma diferente. Se a gente pega até a geração X, fale mais devagar. Tá bom, tudo bem. Então, Junei, vou tentar falar um pouquinho mais devagar aqui. É que eu vou indo, né? Os pensamentos vão encadeando, mas vou tentar desacelerar aqui um pouquinho para você também poder acompanhar aqui. Então, vamos lá. Outro ponto, além do modo de trabalho, é a gente entender a comunicação, a forma como essas gerações elas se comunicam, certo? E por que isso é importante, gente? Porque se a gente pegar de veteranos, baby boomers e geração X, a gente tem um modelo da forma de se comunicar que busca o quê? A comunicação pessoal e direta, certo? Quando nós olhamos para a geração Z e a geração Y, a gente já tem uma comunicação muito mais online, através de redes sociais, através de mensagem, videoconferência, já tem muito mais esse tipo de comunicação, mensagem de texto, já é um pouquinho mais diferente, né? Também a gente tem que olhar um outro fator que é também uma mudança, que tem a ver com equilíbrio entre vida e carreira. Enquanto as outras gerações elas estavam buscando monetizar acima de tudo, né? Então, por exemplo, fazer hora extra era muito significativo. Quando a gente olha para as novas gerações, a possibilidade de ter maior equilíbrio entre vida e carreira conta muito mais do que ele fazer mais horas extras para aumentar o seu rendimento no final do mês, né? Então, isso muda, inclusive, a política, isso influencia a política de benefícios de uma organização. Olhando justamente para isso, né? Enquanto eu vou ter gerações com pessoas com mais tempo no mercado de trabalho, veteranos, baby boomers, até a geração X. Mas se a gente olhar a geração X, ela se divide em duas partes, né, gente, que eu acho que é importante. Junei, então, você pode entrar lá no grupo VIP, clica no link da bio, entra no grupo VIP e você tem acesso à gravação lá, tá? O grupo VIP é gratuito, é só você entrar. Que logo que termina aqui eu compartilho lá, tá bom? Então, quando a gente olha, e assim, quando a gente vai olhar mais detalhadamente, a gente vai ver que a geração X, ela se divide em dois momentos, ali os nascidos ali em 65, 70, certo? E os nascidos mais próximos à década de 80, ali, final da década de 70. Tem uma ruptura ali, né? Porque, obviamente, buscam mais equilíbrio entre vida e carreira, mas, de fato,
começou esse movimento de maior equilíbrio entre vida e carreira ao final da geração X. Quando a gente entra numa geração Y, né, Y ou Millennials e geração Z, a gente tem isso como sendo regra, né? Equilíbrio entre vida e carreira é inegociável para essas gerações, certo? Então, por isso nós estamos vivendo esse advento onde sim, uma política de benefícios flexível é super importante, né? Eu ter aqueles benefícios que se tinha há muito tempo, era plano de saúde, era o vale-refeição, mais uma coisinha que outra, isso já não é suficiente para você reter novas gerações. Então, ter uma política de benefícios tem a ver com o que esta geração está buscando, certo? E que tem impulsionado essas mudanças. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que cada grupo não existe a melhor geração, né? Que é o que eu escuto muito dos líderes quando eu atendo. Porque na minha geração a gente tinha característica de qual é o trabalho, a gente senta e baixa a cabeça e trabalha, né? Essas gerações não, eles querem questionar, eles querem perguntar, eles querem saber, sim, né? Agora não existe por causa disso, por sermos diferentes, que existe alguém que é melhor e outro que é pior. E muito, na minha visão, da existência desses conflitos vem de uma falta de entendimento de que o diferente não é ruim, né? O diferente é bom. E mais do que isso, essa pluralidade, ela é benéfica, né? Então, uma política de benefício flexível, né? E o que é uma política de benefício flexível? É você entender qual é a necessidade das pessoas dentro da organização. Então, hoje tem organizações que vão oferecer auxílio com terapia ou vão oferecer canais com terapia. Tem organizações que têm um cartão de bem-estar, então onde os créditos são depositados nesse cartão e a pessoa portadora desse cartão escolhe como que ela vai utilizar. Tem empresas que optam por auxílio PET, por exemplo, né? E tem auxílio para filhos também. E aí, quem adere a esses benefícios é quem vai utilizar. Tem pessoas que têm benefícios a mais para férias, né? Para viagens. Então, na verdade, não existe a política fechada, né? Uma caixinha pronta. Mas o que existe para as novas gerações é essa política de benefícios flexível, onde ele pode escolher o que ele vai ter de benefícios. E isso acaba contemplando também as gerações anteriores, por quê? Porque se ela é flexível, eu posso escolher o que eu vou ter acesso, né? Então, se eu quero continuar tendo, ok, vale-refeição é importante, plano de saúde é importante, e para mim é isso, ok. Agora, se para mim o plano de saúde não é importante, porque eu tenho, 30 anos ou 20 anos, e para mim isso é uma coisa que não me importa agora, que eu quase não utilizo, então não faz sentido eu ter isso, daqui a pouco ter algum desconto para algo que eu não uso. Mas faz muito sentido, por exemplo, eu ter um auxílio PET, né? Por exemplo, que eu tenho um cachorro, né? Tô dando um exemplo, por exemplo, né? Aí faz sentido. Então, você tem uma política de benefícios flexível, ela tá condizente com o que as novas gerações estão exigindo do mercado de trabalho, né? Nem todas as empresas vão oferecer benefícios flexíveis, nem todas as empresas vão ter o entendimento sobre benefício flexível, mas é importante a gente entender que essa é uma demanda, e se a gente está dizendo que cada vez mais está super difícil de reter talentos e principalmente de atrair talentos, e a maior parte das pessoas que estão disponíveis hoje para o trabalho são geração X, geração Y e geração Z, a gente precisa olhar para quais são as demandas e exigências dessa geração para que a gente, né, no sentido as organizações, possam estar alinhadas a essa busca, certo? Quero trabalhar nessa nova geração. Então, né? Gente, e aí
A grande questão aqui que a gente tem que pensar é que essas diferenças, elas precisam ser valorizadas e reconhecidas pelos diferentes grupos. Então, o que eu disse, não existe a melhor geração. O que existe são diferenças e cada diferença de geração compõe um comportamento, impacta a sociedade, exige uma mudança da sociedade de acordo com a sua influência e de acordo com aquilo que está sendo trazido pelo momento. Então, o que molda uma geração? O cenário histórico onde ela está vivendo, né? E a tecnologia. Então, o que a gente vive hoje? A gente vive hoje um advento da tecnologia, uma facilitação do trabalho e onde você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, vejam que essa pauta de um trabalho flexível, de um trabalho híbrido, ela não vem de graça, ela não vem porque é uma geração que veio com um input lá no seu cérebro quando nasceu de que tinha que ter trabalho híbrido. Ela é moldada pelas influências tecnológicas e pelo cenário que ela está vivendo, certo? Então, quando a gente percebe sim que a geração Z, ela tem uma necessidade, hoje é a geração que mais tem impactado mudanças no mercado de trabalho. E por isso, é a geração que mais tem suscitado essa fala de é a geração mais difícil de lidar. Né? A geração que mais gera conflitos nas organizações. Por quê? Porque sim, é a geração que tem contestado muito dos paradigmas existentes hoje no mercado de trabalho, né? Que não tem aceitado determinadas práticas e tem colocado isso em xeque-mate. Então, a gente precisa e quando a gente está falando dessa pluralidade de gerações no mercado de trabalho, nós estamos falando de diversidade geracional. E a gente está falando de inclusão. Então, quando eu olho para uma geração e eu digo que essa geração é uma geração do mimimi, a geração do isso, a geração que não entende, que não quer trabalhar, automaticamente, gente, o que eu estou exercitando aqui? Um julgamento, né? E isso só exagera e piora o conflito geracional, né? Essa pauta justamente de diversidade geracional, ela só piora dentro da organização e muitas vezes quem perde somos todos nós. Porque hoje, quando a gente está olhando para o mercado de trabalho, a gente percebe que sim, existe uma necessidade de adaptação, de flexibilidade, de adotarmos cada vez mais uma mentalidade de crescimento, né? Uma mentalidade de olhar o novo com curiosidade, com um olhar de abraçar esse novo e fazer uma boa gestão de mudança, né? Uma necessidade da gente exercitar cada vez mais essa autorresponsabilidade perante a realidade a qual nos é imposta e exercer, sim, esse poder de escolha, né? De como que eu vou contar essa história. Então, quando a gente olha justamente para essas influências, a gente percebe sim que a gente precisa, dentro das organizações, ter cada vez mais essa pluralidade, ter cada vez mais essa diversidade de opiniões, dessas diferentes formas de pensar para que a gente possa fazer frente às necessidades do mercado de trabalho, aos desafios a qual as organizações estão sendo impostas. E quando eu falo organização, gente, organização é um ambiente, é um lugar vivo que é feito de pessoas. Então, a organização, ela vive desafios e as pessoas que estão lá também estão vivendo isso. Então, quanto mais eu tiver essa diversidade de pensamentos dentro da minha empresa, mais eu vou ganhar em termos de adaptabilidade, em termos de compreensão, em termos de aprendizado, né? Porque é isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala sobre eu abraçar, efetivamente, e entender as diferenças geracionais, eu estou falando em qual é a capacidade da minha empresa de aprender rapidamente. Porque quando eu entro na justificativa, quando eu entro na reclamação de que a minha geração é melhor que a outra, ou que eu trabalho mais e eles não querem trabalhar, eu automaticamente fico preso sem olhar quais são as mudanças que o mercado de trabalho está exigindo, né?
E esta pauta da NR1 nas organizações sobre saúde mental, como é visto esse processo entre as gerações? Então, na verdade, Junei, essa questão da própria NR1, na minha visão, acaba sendo uma consequência daquilo que a gente já está vivendo no mercado de trabalho, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para as gerações que hoje estão fazendo mais parte, né, do mercado de trabalho e gerações que valorizam saúde mental, que negam, né, o estresse, que negam a sobrecarga como forma de performance, que não querem metas exaustivas, quando a gente olha para a valorização disso em determinadas gerações, a gente começa a entender por que a pauta de bem-estar e de segurança psicológica, elas estão crescendo e o porquê, efetivamente, de ter surgido essa atualização da NR1, né? Então, a atualização da NR1, na minha visão, ela é consequência de um movimento que já está em curso no mercado de trabalho, que é esse movimento por buscar performance sim, porque as organizações elas precisam de resultado, mas buscar performance sem perder saúde mental, buscar performance sem perder bem-estar, né? Então é construir performance com bem-estar, é as duas coisas andando juntos. Além, é óbvio, do número de adoecimentos causados, né, aí por questões oriundas do trabalho, que são os riscos psicossociais. Então, é dessa forma que eu vejo, né? Eu vejo como uma resposta a esse movimento que já existe há um certo tempo, certo? Gente, mas e aí, né? Como que eu faço? Falei dos conflitos, falei das gerações. Como que eu faço? Bacana, Junei, que bom. Como que eu faço para lidar com esses conflitos, né? Geracionais. A gente falou que existe, que é uma questão de diversidade, que é pluralidade, ok. E aí, para onde eu vou? Então, eu separei alguns pontos aqui, tá? O primeiro deles, gente, a gente precisa entender o contingente dentro da organização. Primeiro ponto. Entender o contingente de cada geração. Eu preciso começar, primeiro, entender qual é a representatividade dentro da minha organização, né? Eu falo de geração Z, geração X, de veteranos, de não sei o que tá, mas e qual é a representatividade disso, né? No meu público de liderança, é de qual geração? Né? O meu público de analistas, de assistentes, de líderes, de encarregados, de coordenadores, enfim, né? Dos cargos que existem, quem está sendo representado? Quais são as gerações que estão ali, né? E por que isso é importante, né? Justamente para que eu possa planejar benefícios, para que eu possa planejar orçamento, para que eu possa pensar nos planos de carreira. Lembra que eu falei de benefícios flexíveis? A gestão de pessoas, quando eu tenho diversas gerações, eu não posso pensar sobre a perspectiva de uma geração, né? Eu tenho que pensar como que isso se desdobra para as diversas gerações. E aí você deve estar pensando, Carol, tá ficando muito mais difícil ser líder, tá ficando muito mais difícil ser gestor de pessoas, né? De estar no RH? Sim, tá ficando, né? Por quê? Porque as exigências, inclusive, de competências, elas estão mudando. Tem, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele edita, né, todos os anos quais são as competências que precisam estar no mercado de trabalho, que a gente tem que valorizar. E uma das pesquisas, esses dias eu estava olhando, e dizia, tá, que até 2030 a gente vai precisar se recapacitar em 50%, aliás, que todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, né, vão precisar se recapacitar e 50% das competências que a gente investiu em adquirir não vão servir de mais nada, porque vão mudar, né? Então, né, gente, só pra gente ter uma ideia de que sim, o mundo está muito mais acelerado, muito mais rápido, e que a gente aprender a se adaptar e lidar com as diferenças é a chave, é a questão. Por quê? Porque a gente não pode estar em tudo que é lugar e a gente não pode adquirir todos os conhecimentos necessários para essa nova era sozinhos.
Então, é a força dos diversos conhecimentos, das diversas inteligências, e eu diria ainda para você que o grande desafio de um líder, o grande desafio das organizações, da área de gestão de pessoas é como trabalhar com as diferentes inteligências. Não temos um tipo de inteligência, temos diversos tipos. A grande questão é como as empresas vão aprender a trabalhar, fazer uma boa gestão com as diferentes inteligências existentes no mercado hoje, certo? Ao invés de tentar fazer com que todo mundo se encaixe naquele quadradinho. Não, como eu tenho diversos quadradinhos e as pessoas conseguem se enxergar de formas diferentes, para que o trabalho também faça sentido e para que elas possam ter condições de gerar a sua performance sem perder o bem-estar. Então esse é um ponto. Um outro ponto, né, além da representatividade, é entender quais são os motivadores de cada geração. Antes de ficar guerreando, um quer A, o outro quer B, quais são efetivamente os motivadores, o que move cada geração. E aí, com isso, eu tenho estratégias específicas que eu posso fazer, né? Seja no âmbito organizacional, no âmbito de gestão de pessoas, no âmbito da liderança. Outro ponto que eu separei aqui para vocês, gente, é a gente ter atividades de conscientização. Quer queira ou não, muitos de nós carregamos diversos vieses cognitivos, né? Do que é certo, do que é errado. E a gente poder conscientizar sobre as diferenças entre gerações, o que as gerações têm de bom, o que elas se somam, como é que elas podem trabalhar junto, é a chave para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre cada uma dessas visões, sobre o que é certo e o que é errado, sobre modelos de trabalho, sobre formas de entregar resultados. Não existe uma única forma de entrega de resultados, não existe uma única forma de trabalho. Então, esse é um outro ponto. Além disso, eu separei um outro ponto aqui para vocês, é diversificar técnicas de comunicação. Se eu tô falando de flexibilidade de benefícios, eu também tenho que ter flexibilidade de planos de carreira, eu tenho que ter flexibilidade na forma que eu me comunico. Eu não posso achar que eu me comunico de A, B, C, D, tem 4 tipos de formas diferentes, e essas 4 formas, elas estão contemplando uma ou 2 gerações. E aí, quando eu entendo a representatividade da minha organização, da geração dentro da minha organização, eu preciso entender que talvez para a geração Y e para uma geração Z, eu tenho que trabalhar mais no digital. Para uma geração baby boomers, talvez sim, eu ter formas de comunicação mais analógicas tenha mais sentido. Enfim, eu preciso entender o que funciona. Não posso ter 1, 2, 3 formatos que se comunicam apenas com uma pessoa. E aqui entra um ponto que é o maior calcanhar de Aquiles das organizações, pelo menos nas organizações que eu trabalho: clareza na comunicação. Comunicação não chega para todo mundo, falta clareza na forma, né? Não está disponível para todos. Por que será, gente? Muitas vezes, quando você vai analisar o sistema comunicacional de uma organização, ela se comunica com o público. E o resto todo ela deixa, mas ela acha que se comunica com todo mundo. Porque ela tem um mural na passagem X e Y, né? Porque ela tem uma TV no refeitório, e muitas vezes isso não está comunicando com quem tem que comunicar, né? Outro ponto é o compartilhamento de vivências, né, dentre essas gerações. Isso também é importante. Outro fator super importante, que tem muito a ver com a forma como eu lidero, é o cuidado no atribuir as tarefas. É muito melhor eu entender qual é a força das pessoas, né, daquela geração, do que eu ficar marretando, literalmente, insistindo que a pessoa faça determinada tarefa que ela não tem aptidão. Que ela, né? Então, gente, né? A lógica hoje é outra, né? Eu falei em uma live, inclusive, anterior, que o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. E eu disse que o ditado, hoje em dia, ele tá mudando, né? Manda quem pode, obedece quem não tem opção.
As novas gerações, principalmente, gente, eles não estão nem aí. Eles não estão ligados em estabilidade, certo? Então, assim, se o trabalho não está fazendo sentido, se aquilo que eles estão fazendo o custo daquilo é muito grande, isso não traz motivador, não tenha dúvidas, ele não vai ficar na sua organização, ele não vai ficar sobre a sua liderança. Então é importante que os líderes possam entender, eu preciso entender quais são as habilidades, quais são os pontos fortes e fazer uma gestão a partir dos pontos fortes da minha equipe, né? E encontrar o ponto em comum, né, entre essas gerações. Então, facilitar aí rodas de conversa, rodas de diálogo, enfim, né, para esse entendimento. E no final das contas, quando nós estamos falando de tudo isso, dessas estratégias que eu trouxe para vocês, a gente está falando do quê, gente? A gente está falando de segurança psicológica, né? No final das contas, a gente está falando de dar segurança da inclusão, ou seja, né, que as gerações possam se sentir incluídas e partes pelas suas características, conjunto de crenças, valores, histórias dentro dessa organização. A gente está falando de essas gerações terem espaço de aprendizado da forma, obviamente, que cada uma se sente confortável e funciona. Então a gente está dando segurança do aprendiz para que ela não só o aprendizado formal, mas o aprendizado informal possa acontecer. A gente está falando de dar segurança para que eles possam contribuir, né? Então, a partir do momento que dominam o trabalho, contribuir com a sua opinião, contribuir com as suas ideias, com sugestão. E depois a gente está falando sobre segurança para desafiar o status quo, para contestar aquilo que está estabelecido, para perguntar por que não fazermos de tal forma, né? Tudo isso que eu falei para vocês está ancorado numa base de segurança psicológica, né? Então, e que eu tenho dito hoje que segurança psicológica é a base de toda e qualquer liderança que busca resultados sustentáveis ao longo do tempo, que busca performance e engajamento da sua equipe e inovação, né? Sem perder bem-estar. Então, segurança psicológica hoje é a base desse trabalho, certo? E se esse é um assunto que te interessa, né? Se ao longo aqui da nossa conversa você quer saber mais efetivamente como trabalhar e ter menos conflito geracional, como trabalhar dentro da sua empresa com segurança psicológica, como guiar a sua liderança para ser uma liderança que pratica a segurança psicológica e com isso colhe os frutos de maior engajamento da sua equipe, maior retenção das pessoas, né? Maior performance, produtividade e inovação da equipe, do time como um todo, sem perder o bem-estar das pessoas. Eu te convido a conhecer o meu workshop Segurança Psicológica na Prática de Liderança. Esse workshop hoje oficialmente está com as inscrições abertas. Você tem mais informações no link que está na bio. Ele está na segunda edição. Então, esse workshop ele vai te ensinar, primeiro, o que é segurança psicológica, quais são os mitos e verdades que envolvem, o que é a liderança que utiliza a segurança psicológica, ou seja, o que é essa liderança segura, né? Como construir isso na prática. E ao final, você ainda tem um desafio de 7 dias para você colocar em prática tudo que você vai aprender. A cada dia, uma atividade por dia, para você testar com a sua equipe, testar com seus pares, perceber a riqueza que atuar com segurança psicológica traz para a sua prática de liderança e para o seu ambiente de trabalho e para a sua organização e destravar de vez esses desafios que você tem devido a todas essas mudanças. E eu tenho certeza que um dos desafios é, sim, essa diversidade geracional, ou melhor, esses conflitos geracionais que permeiam aí muitas relações e muitas organizações. Então, se faz sentido para você, eu vou finalizar aqui, você vai lá, clica no link da bio e vem para o workshop Segurança Psicológica na Prática de Liderança. Eu tenho certeza que você, assim como as outras pessoas que já fizeram esse workshop, e lá tem diversos depoimentos, você vai perceber a diferença que será
a sua liderança depois de você incorporar no seu estilo de liderança uma base de segurança psicológica, não só para você e para os seus resultados, mas também para confiança, coesão, colaboração do time como um todo e para entrega de resultados. Então, vai lá, clica no link da bio para saber mais e qualquer coisa você pode me chamar aqui no direct, lá na página você pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, que também se tiver qualquer dúvida. E não perde mais essa oportunidade de poder liderar sobre novas bases, sobre uma base que vai te trazer resultados sustentáveis ao longo do tempo, principalmente nesses cenários de grandes e constantes transformações. Certo? Então eu te espero, segunda que vem tem mais Segunda Segura, também, né, com um tópico nessa batida aqui dos conflitos. Te espero segunda-feira, 19h30, aqui no Instagram. Se você não quer perder a gravação e muito menos o resumo, entra lá no grupo VIP também, tá bom? Então, gente, boa semana para você. Obrigada por quem ficou comigo até agora. E bora lá fazer diferente e liderar com segurança psicológica. Tchau, tchau!